Hello everybody! No último vídeo nós falamos sobre entrevistas de emprego, né? E hoje eu vou falar sobre uma entrevista um pouco específica, que foi a entrevista que eu fiz para entrar na Disney Cruise Line, beleza? Eu sou o professor Matheus Valinhos, da escola EasyComp, e está começando agora Inglês para Trabalho, parte 3, a entrevista com a Disney. Let's do it! Muito bem, pessoal. Nos dois vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre entrevistas, né, de uma forma genérica, tá? Falando inglês, expressões, e sobre trabalhar fora, né? Um pouquinho sobre trabalho, né? Inglês para trabalho de uma forma um pouco genérica. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha entrevista para entrar na Disney Cruise Line, beleza? O que é a Disney Cruise Line, pessoal? É a linha de cruzeiros da Disney. Uma coisa muito importante de entendermos aqui no começo do vídeo é: eu não fui trabalhar nos parques, eu fui trabalhar no cruzeiro. A Disney tem os parques e tem o cruzeiro, tá? São parte da mesma companhia, porém são empresas menores diferentes, tá? Tem os seus presidentes, tá? É uma organização separada uma da outra, tá? A forma de trabalho, a própria entrevista é conduzida de forma diferente. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, pessoal, primeiro ponto. Como é um navio de cruzeiro, tá? O que eu fiz? A minha intenção inicial não era trabalhar na Disney, mas sim em um navio de cruzeiro. Então eu procurei uma agência de trabalho para navios de cruzeiro brasileira, tá, pessoal? Existem essas agências aqui no Brasil, tá? E elas trabalham com várias companhias de cruzeiro, beleza? Se você quiser trabalhar em cruzeiro, é sempre bom você procurar uma agência dessa ao invés de falar direto com a companhia. Por quê? Porque a agência, pessoal, não vai intermediar a entrevista, como também vai te ajudar a conseguir vários documentos, vai te aliviar várias dores de cabeça que você teria de se virar sozinho, digamos assim, né? Então o que acontece, pessoal? Primeiro de tudo, fiz a entrevista aqui no Brasil com a companhia brasileira. E eles tinham várias empresas que eles trabalham. Royal Caribbean, Carnival, MSC, Costa, e na época eles estavam com a Disney, tá? Se não me engano, a Disney não procura mais funcionários no Brasil através dessas agências. Mas, lembre-se sempre, pessoal, pesquise antes, tá? Lembrando que estamos em um período de pandemia, então muitas dessas regras que eu falo aqui podem mudar nesse meio do caminho. Então sempre pesquisem muito bem antes de vocês fecharem qualquer coisa, tá? Então, fui fazer a primeira entrevista. Normalmente essas empresas são em áreas de praia, que é onde trabalha com cruzeiros, né? E a empresa que eu procurei fica em Santos, tá? As maiores do Brasil é Santos, Rio de Janeiro e Fortaleza. E aí eu fiz a minha entrevista aqui no Brasil, fiz a entrevista com um entrevistador brasileiro, né, conversei, expliquei muitas coisas. A entrevista, se não me engano, foi em maio. Lembrando, eu fiz a entrevista em maio de 2011 e eu embarquei em janeiro de 2012. Então o processo, pessoal, é lento, tá? Até porque tem um prazo um pouco longo para você conseguir alguns determinados documentos. Então não pense que você vai sair do seu emprego hoje, passar na entrevista de cruzeiro e amanhã você está embarcado. Esse processo demora, tá? Então fiz a entrevista aqui com o entrevistador brasileiro e ele já me encaminhou para fazer a entrevista com o entrevistador da Disney, tá? Que veio lá da França, no meu caso foi da França, ele veio lá da França para o Brasil só para fazer as entrevistas, tá? Foi marcado um dia com vários candidatos e durante esse dia esse entrevistador aqui em Santos, no Brasil, fez várias entrevistas, beleza? Então, chegou no dia marcado, se não me engano foi setembro. Então, olha só a diferença de tempo entre a entrevista brasileira e a entrevista com o entrevistador internacional. Foi mais ou menos aí 4 meses de distância, tá? Nesse meio do caminho, a empresa brasileira, a agência brasileira, pediu para eu tirar alguns documentos, entre eles antecedentes criminais e passaporte, tá? Na época eu já tinha passaporte, mas eles solicitam para você ter um prazo para você conseguir esses documentos, beleza? Marcaram o dia da entrevista com o entrevistador brasileiro, tá? E, perdão, quando você faz a entrevista na agência brasileira, a primeira coisa que eles te perguntam é which languages do you speak, tá? Qual língua você fala? Por quê? Porque dependendo da língua, eles te mandam para uma companhia de navio específica, tá? Existem companhias americanas, que obviamente falam inglês, existem companhias italianas, que falam o inglês e italiano, existem companhias norueguesas, como Norwegian,
onde você fala inglês e você tem que falar pelo menos mais umas 2 línguas escandinavas, como norueguês, sueco, holandês, alemão e por aí vai, tá? Então, as companhias americanas, elas acabam sendo um pouco mais fáceis porque elas exigem só o inglês, enquanto que as companhias europeias, como eles fazem turnê pela Europa, você precisa conversar diretamente com o cliente, então você tem que falar o idioma dele. Quando nós temos temporada brasileira, pouquíssimos brasileiros falam inglês para conversar com os garçons que estão no navio. Mesma coisa na Europa, tá? Então o garçom ele tem que falar vários idiomas. Então, pelo seu idioma, o entrevistador já sabe para qual companhia ele vai te encaminhar. Chegou o dia da entrevista com o entrevistador da Disney. Ele veio, fez várias perguntas, né? A primeira delas foi Tell me about your previous experiences. Me fale sobre suas experiências anteriores, né? Durante essa conversa nós conversamos um pouco sobre as minhas experiências e ele fez várias perguntas, inclusive que eu já mencionei no vídeo passado, né? Como minha escala de trabalho, aonde eu almoçava, horário de entrada, horário de saída, dia de folga. Por quê? Porque ele primeiramente vai tentar cavar, vai tentar dig, tá? Alguma informação falsa, tá? Para ter certeza de que você não está lying, de que você não está mentindo no seu currículo. Por quê, pessoal? Quando a pessoa mente no currículo, ela acaba pegando informações genéricas. Então ela não vai conseguir dar informações específicas, como horário de entrada, horário de saída. Ele faz até algumas perguntas um pouco absurdas, como por exemplo, what happened when someone miss? Ok? O que acontece quando alguém falta, quando alguém está faltando, ok? Então, ou então, what happened when someone left? Ok? O que acontece quando alguém simplesmente vai embora? Quando alguém, por exemplo, está com uma dor de cabeça durante o serviço e sai. E aí, o que acontecia? Se você trabalhou numa empresa, essa situação com certeza aconteceu. E se você não sabe responder, é uma grande indicação que você está mentindo. Depois de checar essas informações, de cavar para ver se você não está mentindo, o que ele faz? Ele começa a fazer perguntas específicas do serviço a bordo de navio. Por quê? O garçom de navio de cruzeiro, pessoal, ele não apenas atende o cliente. Primeiramente, que o navio de cruzeiro ele é um resort sobre a água, como eu já falei em vídeos anteriores, e ele é uma experiência assim com uma expectativa muito grande. Por quê? É uma viagem cara, né? Você vai pagar aí pelo menos uns R$1.800, R$2.000 em um cruzeiro, né? Então é uma experiência cara, isso por pessoa, tá? Então é uma experiência cara, né? E é uma experiência que existe muita expectativa. E a ideia é superar a expectativa. É não só cumprir o prometido, como fazer a pessoa sair de lá falando, caramba, era mais do que eu imaginava. É uma música do Tim Maia. Então o que acontece, pessoal? O garçom ele tem que ser absurdamente simpático e precisa conversar muito bem, tá? Precisa recepcionar, precisa recepcionar, precisa fazer a recepção, ok? Do cliente muito bem. O cliente precisa ser muito bem atendido. Além disso, o garçom de navio de cruzeiro ele precisa muito sell, vender. Por quê, pessoal? Quando você compra um pacote de navio de cruzeiro, as refeições estão inclusas, porém quase nunca as bebidas estão inclusas. E nos poucos pacotes que tem bebida inclusa, normalmente não tem bebida alcoólica, tá? O garçom, o waiter, ele vai ganhar comissão em cima das bebidas que ele te vende. Se ele vender bebida, refrigerante, água, suco, a comissão é mínima, são centavos, para ele não vale a pena. Mas ele ganha uma comissão muito boa em cima de alcoholic beverages, então bebidas alcoólicas, né? Bebidas como whisky, vodka, batidas e principalmente wine. Já ouvi falar de alguns casos em que o garçom chegou a receber quase 50% do valor da garrafa de vinho, tá? Então a comissão ela é alta, pessoal, a comissão é gorda, tá? Então é uma forma do garçom tirar um dinheirinho por fora, né? Além do salário que ele recebe, e é uma forma de o navio vender esses produtos, ganhar um dinheiro a mais também. Ok, pessoal? Então, o entrevistador ele vai te perguntar: Which kinds of red wine do you know? Que tipo de vinho tinto você conhece? Por quê? Porque o garçom ele tem que conhecer os vinhos da casa e ele tem que saber combinar. Ele tem que chegar para o cliente e falar: Olá, tudo bom? Boa noite. Ó, esse é o prato tal, tal, tal. Ele combina maravilhosamente com o vinho XPTZ. E o cliente ele tem que se sentir compelido a comprar essa garrafa de vinho. Vocês estão entendendo? Além disso, a maioria das pessoas, pessoal, não, por exemplo, temporada brasileira, os cardápios estão em inglês. Eles têm uma tradução em português, só que assim, a maior parte dos pratos são pratos que as pessoas não conhecem.
Então as pessoas vão perguntar pro garçom, como que é esse prato, o que que acompanha, como que ele vem, como que ele é montado, ele tem gordura, ele não tem, e o garçom ele precisa saber responder essas perguntas. Então, o entrevistador ele pergunta as coisas como, por exemplo, which kind of meat dishes do you know? Que tipo de pratos feitos com carne você conhece? Existem alguns pratos mais famosos, né? E os navios de cruzeiro trabalham com esses pratos. E o garçom tem que conhecê-lo, tem que saber como ele é composto, como ele é montado e saber indicar para o cliente. Beleza, pessoal? Além disso, existe um porém muito grande em navios de cruzeiro que são Special Diet Needs, tá? Dietas, necessidades de dietas especiais, que é o que, pessoal? São allergies e intolerances. Ok? Alergias e intolerâncias. Existem pessoas que não podem comer alguma coisa que passam mal, beleza? E é muito importante, o garçom ele tem uma notinha fiscal à parte, onde ele anota ali as alergias da pessoa para ter certeza de que a pessoa não vai passar mal. Por quê? Porque se a pessoa comer alguma coisa ao qual ela é alérgica, o navio é diretamente responsável. Isso pode gerar um processo assim absurdo. Por conta disso, existe toda essa preocupação e o garçom ele precisa estar able, precisa estar apto a esse trabalho. Não é um trabalho comum, tá, pessoal? É um trabalho que dá uma dorzinha de cabeça, é um trabalho bastante exigente, mas é um trabalho também bem remunerado. Por isso que a entrevista ela é bem pontual, tá? Depois da entrevista com a Disney, aí você precisa correr atrás de outros documentos, que são Visa, né, o visto, medical records, históricos médicos seus, tá? Alguns exames que você tem que fazer e vaccination, tá? Vacinas, beleza? Então existem algumas vacinas que você precisa tomar quando você sai do Brasil, principalmente para trabalhar em navio de cruzeiro, porque são visitados alguns países em especial e existem países que não têm imunidade contra algumas doenças, então você tem que tomar a vacina para viajar para lá, tá? Como já falei em vídeos anteriores, sabemos nos tempos atuais, mais do que nunca, que doenças viajam de um país para o outro, através de navios, através de avião, através de qualquer lugar em que estejam pessoas viajando. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Aqui foi um pouquinho sobre a minha entrevista com a Disney, beleza? E peço a vocês para se inscreverem no canal, ativar as notificações, compartilharem o vídeo com os amigos e curtirem, beleza, pessoal? Thank you very much, até logo e... Bye!